Peruel, doutorando no programa de pós-graduação da Escola de Música da UFMG, na linha de pesquisa performance musical. Sou orientado pela professora doutora Ana Cláudia de Assis e tenho apoio da CAPES. A gravação que vocês acabaram de assistir foi realizada na USC Thornton School of Music, em Los Angeles, no ano de 2017, antes de transferir meu doutorado para a UFMG. O instrumento que eu estou usando é este aqui, uma guitarra barroca, que apesar das semelhanças à primeira vista, tem suas particularidades em relação ao violão moderno. A primeira é o número de cordas, que no violão moderno é um conjunto de 6 cordas simples, e na guitarra barroca é um conjunto de 5 cordas duplas. Outra particularidade é a afinação reentrante, que nada mais é que a intercalação entre cordas graves e agudas na afinação do instrumento. A música que vocês ouviram é um cubanco, que foi reconstruído por Rogério Budaz, que realizou seu doutorado na própria USC Thornton School of Music, se focando no repertório barroco afro-íbero brasileiro. O cubanco compõe esse repertório e é uma peça que se baseia num padrão harmônico que se repete com variações ao longo da peça. O padrão harmônico é como esse aqui. A pesquisa de doutorado de Budaz rendeu também um livro, lançado pela editora UFPR, e um álbum lançado pelo selo Naxos. O ponto de partida dessa pesquisa foi um repertório contido em 3 coleções de peças localizadas em Portugal. A partir delas, Budaz investigou os performers, luthiers e as práticas musicais e sociais relacionadas a esses repertórios. O pesquisador aponta a relevância dessas coleções, pois elas revelam um ponto de encontro entre as práticas musicais populares de tradição oral e as práticas musicais dominantes de tradição escrita. Também ajudam a entender o desenvolvimento da música popular brasileira e as influências advindas da cultura africana. Além disso, Budaz aponta que há desafios para intérpretes e pesquisadores, pois há a ausência de valores rítmicos nas tablaturas, inconsistência na notação de ornamentos e digitações, e a ausência de informação acerca dos estilos e gêneros contidos nessas coleções. Entretanto, a importância desses códices não pode ser subestimada, uma vez que são exemplos da produção para cordofones dedilhados do Brasil colonial e deveria motivar o exercício criativo, crítico e inquiridor de performers e pesquisadores. Portanto, é difícil compreender como um repertório tão instigante para a criatividade e para o senso de pesquisa possa passar ignorado por performers, pesquisadores e professores, como no nosso caso, que só tomamos conhecimento desse repertório em 2017, já no doutorado. Algumas questões surgiram a partir desses pontos. Por que esse repertório ainda não faz parte da grade curricular de violão no Brasil? Como não tomamos conhecimento sobre a pesquisa de Budaz durante nossos estudos de mestrado? Por que tantas outras pesquisas que lidam com a criação do cânone musical brasileiro jamais mencionaram esta referência? E em um campo mais amplo da sociologia e da história da música, como essa ausência ou esse sequestro pode ser explicado e contornado para se fazer justiça com a própria memória musical brasileira? Acreditamos que tais questões não serão respondidas senão em uma perspectiva interdisciplinar, que envolva musicologia, performance, pedagogia do instrumento e até estudos socioculturais. Obviamente, seria ingenuidade da nossa parte tentar trazer respostas definitivas a tão complexas questões, mas somos motivados a trazer uma reflexão ainda que incipiente sobre tal assunto. Na busca por respostas para os questionamentos enunciados, nos deparamos com o ensaio O Sequestro do Barroco na Formação da Literatura Brasileira, ensaio publicado por Haroldo de Campos em 1986. No título, o autor faz alusão ao livro de Antônio Cândido, Formação da Literatura Brasileira, publicado originalmente em 1959. Haroldo de Campos se sentiu particularmente contrariado com a justificativa metodológica usada por Cândido para a exclusão, posteriormente chamada de sequestro por Haroldo, do poeta seiscentista baiano Gregório de Matos como parte da formação de uma literatura brasileira. Campos aponta que, para Cândido, Gregório de Matos não existiu, ao menos em termos de história literária. Em sua crítica,
Campos oferecerá uma desconstrução da perspectiva histórica adotada por Cândido para excluir de seu relato a figura do poeta barroco. Para Haroldo, trata-se de uma perspectiva ideológica, substancialista da evolução literária e que fomenta uma identificação do nacional. Campos se empenha na desconstrução do modelo literário construído por Cândido e conclui que se trata de um modelo romântico imbuído de aspirações classizantes. A história privilegiada por Cândido é, segundo Haroldo de Campos, voltada para uma visão evolutivo-gradualista da individualidade nacional e privilegia uma história retilínea, comprometida com uma concepção metafísica da própria história. Sobre como Cândido interpreta a recepção da obra de Gregório de Matos nos 1600, Campos aponta que a teoria de Cândido seria baseada em um objetivismo redutor, que analisaria a influência ou importância de uma obra na medida em que ela respondesse aos anseios do público de sua época, formando uma cadeia comunicativa ou simplesmente uma concordância integrativa. Evidentemente, a analogia entre o sequestro do barroco na literatura e na música não pode ser feita por meio de uma simples e imediata transposição da abordagem e da metodologia adotada por Haroldo de Campos, ainda que se encontrem algumas convergências. Enquanto Haroldo de Campos aponta que o sequestro do barroco na obra de Cândido se deu por uma argumentação que valoriza uma ideia de nação e um determinado tipo de recepção das obras, o sequestro da música barroca afro-brasileira acabou se dando por outros meios. A primeira grande diferença é que não há uma justificativa tida como isenta para essa exclusão. Na verdade, o caráter ideológico dessa exclusão já pode ser observado no primeiro parágrafo do Ensaio sobre a Música Brasileira de Mário de Andrade. Podemos associar este pensamento de Mário de Andrade à identificação do nacional com intenções classizantes apontado por Haroldo de Campos. Parece-nos, entretanto, que o repertório barroco afro-brasileiro é sequestrado na historiografia do violão por meio da ligação direta entre a produção violonística no Brasil do fim do século XIX e início do século XX com o cânone dos cordofones dedilhados ibéricos, como a vihuela e a guitarra barroca. Márcia Taborda, em seu livro Violão e Identidade Nacional, e Giacomo Bartoloni, em seu Violão, Instrumento da Alma Brasileira, vão tratar dos diferentes espaços sociais pelos quais o violão transitava no final do século XIX e início do século XX, focando-se respectivamente na cidade do Rio de Janeiro e de São Paulo. Ainda que esses sejam os focos das pesquisas, ambos optaram por oferecer um percurso histórico da organologia e chegada do violão ao Brasil. O problema é que ambos os estudos acabaram negligenciando o repertório que, como apontado por Budaz, poderia ajudar a compreender aquilo que viria a ser o foco de ambas as pesquisas. Ambos mencionarão compositores e músicos europeus como Luiz Milan, Gaspar Sanz, Juan Bermudo, Robert Devisé e Francesco Corbetta. Ambos também mencionarão Gregório de Matos e suas habilidades com o instrumento, mas os dois autores falham ao mencionar o repertório anônimo que contém gêneros musicais abordados por Budaz, como cumbis, paracumbis, cubancos, sarambeques ou fofas. Taborda apenas nos informa que Matos foi um dos primeiros violeiros de renome no Brasil colônia e que improvisava e entoava cantigas do tempo em suas andanças pelo recôncavo baiano. Tinha talento não apenas para tocar o instrumento, mas também para construí-lo. Já Bartoloni diz que podemos dizer que a história do violão no período barroco girou em torno dos violonistas italianos e estes influenciaram direta ou indiretamente os violonistas de outros países. E nos informa que Gregório de Matos era um produtor de lundus e crítico das mazelas e dominação colonial. Não queremos com estas críticas diminuir ou esvaziar as pesquisas de Taborda e Bartoloni. Ambas apresentam um conteúdo essencial, rico e criterioso para o entendimento do violão brasileiro, sua música e seus contextos naqueles períodos históricos em que se focam. Apenas queremos levantar que a suposta necessidade de elaborar uma narrativa que se inicia com a chegada dos cordofones dedilhados ao país apenas serve como tentativa de incluir o repertório brasileiro em uma narrativa canônica universal, sem de fato tocar em suas origens coloniais, mas tornando a produção musical brasileira herdeira da produção europeia. Uma outra explicação para o sequestro do barroco afro-brasileiro passa pelo rótulo Brazilian Guitar Music.
Nos nossos estudos de mestrado, concluímos que ele perpetua um estereótipo estético, ligado principalmente ao gênero do choro e também a uma época específica do país, mais especificamente as primeiras décadas do século XX. Entretanto, há um outro aspecto fundamental que compõe tal estereótipo e reforça sua perpetuação: o mito da democracia racial. O antropólogo Kabengele Munanga assim define esse mito. Acreditamos que esse mito se reflete na historiografia violonística brasileira, mas principalmente por meio do Brazilian Guitar Music. Neste caso, a apropriação é feita não por uma elite, mas por uma lógica de mercado. É justamente a profunda penetração que esse mito tem na história recente do país que o tornou passível de absorção pela indústria cultural. Ao incluir durante boa parte do século XX o repertório contemporâneo ao mito da democracia racial em fonogramas de performance ligados à música clássica, dito claramente produtos destinados a uma elite, temos uma variação do que Fernando Llanos chamou de discurso de uma cultura violonística nacional resgatada graças a uma erudição de concerto, que introduz seus métodos, sua literatura, seu repertório e seus expoentes. Uma vez que o repertório do violão se consolidou junto à indústria fonográfica, ou seja, de produtos criados para fins comerciais, e estes, por sua vez, precisam dialogar com o público-alvo, as elites brasileiras e a ideia da brasilidade construída pelo mito da democracia racial, então a metodologia etnocêntrica e positivista adotada pela historiografia do instrumento também refletirá as mesmas falhas narrativas. O ciclo se fecha ao observarmos que são essas pesquisas que serão difundidas e estudadas nos cursos de graduação e pós-graduação em universidades do país, onde se formam a maior parte dos violonistas pesquisadores. Por meio desse ciclo, entendemos a ausência do repertório barroco afro-brasileiro, por exemplo, nos fonogramas dedicados à música brasileira para violão no contexto de nossos estudos supracitados. Ao seguir recontando a mesma história do violão brasileiro, devemos nos perguntar: estamos em nossos ofícios de pesquisadores e artistas contando as várias histórias do violão no Brasil ou estamos nos rendendo ao Brazilian Guitar Music? Não restam dúvidas que o mito da democracia racial, além de amplamente difundido na sociedade brasileira, é também muito palatável para outros públicos, é comercializável. Agora, como lidar com um repertório que é fruto de pessoas que foram escravizadas e que tiveram negada sua identidade e cultura? Esse repertório e essas histórias formam também a multicultura brasileira atual. Não acreditamos que questões notacionais ou mesmo mudanças de meio instrumental sejam desafios novos ao performer. Vários violonistas têm se proposto a realizar difíceis transcrições de peças orquestrais ou pianísticas para o instrumento, ou então a decifrar a complexa notação de obras contemporâneas. Não negamos, entretanto, que há novas tarefas que se impõem ao violonista pesquisador. As questões estilísticas e rítmicas com certeza ganham importância, mas como reconstruir esse repertório sem cairmos em pastiches? Os estudos da área acerca da música de comunidades afro-brasileiras podem ajudar a informar e guiar o caminho, e ao mesmo tempo garantir que todas as questões éticas ao lidar com uma cultura tradicional sejam respeitadas. Isso exigirá uma postura mais crítica e proativa, uma vez que esse conhecimento precisa ainda ser construído. Acreditamos que seja necessário buscar uma emancipação de práticas antigas e tradicionais. Elas não se adequam às sensibilidades estéticas e políticas contemporâneas, como aponta Baker, e ainda prejudicam o ofício acadêmico, que ao menos para nós está comprometido com a transformação e elaboração de novas propostas para uma melhor sociedade.